Muito bem, são 12 horas e 14 minutos. Eu ia dizer 15, mas faltam agora sim 15 minutos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Farol FM 90,1. E como sempre lá na Rádio Coirmã, Rádio A Voz, nós mencionamos a Rádio Farol. O programa Primeiro Amor, hoje com o tema dia 11 de janeiro de 2020 ao vivo. São 28 anos de existência, de história. Eu estava dizendo, doutor Kelson, que a AD Primeiro Amor é a cara do programa Primeiro Amor. A mesma forma que eu tenho de ter o prazer, não importa a igreja, o pastor, o presbítero, não importa o ministério. Até um amigo meu disse, não diga que é pequeno, em crescimento, todos estão em crescimento. Não existe ministério pequeno, e eu tomei posse dessa palavra. E eu quero dizer que nós teremos dia 25, na congregação do Carminha, AD Primeiro Amor, Ministério de Madureira, a nossa cruzada. E vai ser coisa grande, toda a honra e glória para Jesus. Teremos cantores, pregadores, mas terá o mensageiro da noite, algo tremendo. E hoje à noite teremos a Santa Ceia do Senhor. Os obreiros da Paulo Bandeira, da sede, todos se farão presentes. Minha esposa estará comigo, missionária Mira, e nós estaremos hoje na Santa Ceia do Senhor, direção evangelista Edmilson. E é um mês assim que o Carminha vai estar bem abençoado. Teremos hoje a Santa Ceia, no outro sábado a Santa Ceia na congregação do Paulo Bandeira, e tudo isso é bênção, entendeu? Eu acredito que você que está nos ouvindo, que conhece a nossa trajetória, sabe a nossa história, é uma igreja com compromisso social, com a palavra, porque Deus é social. Deus, através do seu filho, foi ao casamento em Caná da Galileia. E ele disse à sua mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas por ser uma pessoa que tem sensibilidade, um ser social, Deus é um ser social, tem sentimentos, e Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então Deus tem sentimentos. Mas, lá na frente ele disse, percebi em Noé um homem justo e prudente. Então, Deus tem suas formas de trabalhar. Eu quero dizer aqui com muita ênfase que hoje à noite, já estou batendo essa tecla, é o início do programa, teremos a Santa Ceia lá no bairro do Carminha. E no Carminha nós teremos verdadeiramente, em nome de Jesus, dia 25, a primeira cruzada evangelística de 2020, Primeiro Amor. Vai ser algo assim simples, mas com objetivo, com almas. Hoje não se prega mais almas. Hoje são cultos de adivinhações, são cultos de exaltar o homem. Tem que dizer que Jesus está voltando. Eu vim de uma escola que Jesus está voltando. Ninguém quer mais prosperidade. Amém, irmão. Ele é o dono do ouro. Quer prosperidade? Ore pela paz de Jerusalém. Porque quem ora vai ser próspero. Nós precisamos mudar essa geração que quer engolir uma geração que a fez. Só hoje existe essa geração moderna, contaminada. Eu prego, mas o valor é esse. Eu canto, mas o valor é esse. Isso não é cristianismo, não. Isso é mercantilismo dentro da igreja, ou das igrejas. É interessante, meus irmãos. É interessante. Eu quero ver os políticos sem receber dinheiro se ele quer o mandato. Então, meus irmãos, amém. Se o cantor tem um dom, amém. Seja justo o seu pedido. Mas não. Eu vi uma vez nas redes sociais uma tabela: 20 mil, 30 mil, 40 mil. Que é isso? Eu não dou nunca isso, não faço isso nunca. Eu sou contra essa situação. Eu sou de um tempo, eu fui forjado, nesse forjado pelo pastor José Antônio dos Santos, que dorme no Senhor, que era amigo das igrejas e de vários ministérios. Eu fui forjado de pregar que Jesus está voltando. Hoje, mal se fala de Jesus.
é uma exaltação do próprio eu, na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu, tu, eles, eu. E não existe ele. Ele é o Todo-Poderoso. Hoje nós prestamos um culto. As igrejas que prestam culto para Jesus voltar, elas estão vazias. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com os resultados financeiros, para mostrar seu carro novo, para mostrar seu terno de marca, e estão esquecendo que as viúvas, Deus mandou cuidar. Jesus disse: cuide das viúvas, dos órfãos e dos peregrinos. Perguntaram a Jesus: e os pobres? Sempre tereis convosco. Então, dízimo e oferta é para investir na igreja. Eu aprendi isso. Eu não tiro segunda oferta na igreja, a de primeiro amor, porque já tem assim. Eu não prego muito sobre dízimo, porque já são ensinados. Dízimo é fidelidade, é devolução. Se eu não for fiel no pouco, no muito, Deus me colocará. Tem pessoas que não saem da situação financeira porque não é fiel no pouco. Então não precisa todo dia você estar pregando sobre dízimo. Dízimo é uma questão muito lógica. Quer bênção aqui na terra, dízimo não salva. Oferta, ossada também não salva. Oferta também não salva. Voto também não salva. O que salva é Jesus. E quem convence é o Espírito Santo. A hierarquia do chegar, né? Fui eu que levei. Não, foi não. Foi o Espírito Santo. Não, foi o Espírito Santo. Usando através de um louvor, de um folheto, de um testemunho, às vezes na rua um amigo, eu vejo na minha igreja. Então, nós precisamos entender. E o tema de hoje, dia 11 de janeiro de 2020, Deus não esqueceu de você. Sabe por que Deus não esqueceu de você? Não é porque você é pobre, não. Deus não lembra só de rico, não. Deus lembra de todos. Tem pessoas que têm um visual que, por exemplo, está aqui, tá todo mundo, ninguém abraça pobre. Interessante. Quando vem um pregador que já sabe que tem uma noção ali, aí só pega na mão do rico. Por que não pega na mão do irmão que está de sandália havaiana? Então não pegue na mão de ninguém. Pastor Plínio Silva, Pai do Senhor, Deus não esqueceu de você. Pai do Senhor, Pastor Plínio. Pai do Senhor, Pastor Luiz. O assunto é complicado, né, pastor? É verdade. Eu fui forjado um tempo diferente, que a gente prega Jesus. Jesus está voltando. Paz, pastor. A paz do Senhor, Pastor Luiz, a paz para todos os ouvintes deste importante programa, o programa Primeiro Amor, um programa que é referência aqui no estado de Alagoas já, né? Realmente mais de 2 décadas, né? Quase 3 décadas. Quase, vamos para 28 anos, agora em maio. Graças a Deus. E nós louvamos a Deus pelos relevantes serviços que esse programa tem prestado à sociedade. Eu louvo a Deus. Estou esperando o advogado Gabriel. Terça-feira então, temos férias, né? Então, terça, quarta e quinta. Vamos ter íris do olho, né? Exame de advogados e tratamento odontológico. Pode falar, pastor. Eu louvo a Deus porque eu me converti, que eu sou dizimista e sou ofertante. Lá na AD Primeiro Amor, a gente só tira uma oferta só no culto. Diz de oferta na sua salva. Quando vem uma situação para tirar uma segunda oferta, é uma questão da área social. E uma coisa assim que vale ressaltar, né? Está lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. Mas essa segunda parte, às vezes, ela não é lida. Para quê? Haja manutenção. Qual é o objetivo? Mantimento. Né? Mantimento. E mantimento se fala aqui de necessidades básicas. Por exemplo, na igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que realmente, quando foi inaugurada, todos perseveravam no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e cada dia o Senhor acrescentava o número de pessoas. Quer dizer, a coisa era tão gostosa, a comunhão, a união, o compartilhar era tão gostoso que não precisava convite. O sentimento de troca não existia. Justamente. Era de compartilhar. Aí que troca é uma coisa. Eles vendiam, as pessoas se despojavam do que tinham, vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, entregava na igreja. Sabe o que acontecia? A igreja repartia.
e não havia entre eles Nenhum necessitado algum, porque o que tinha muito, nem o que tinha muito sobrava, porque ele dividia, nem o que tinha pouco faltava. Então, isto é que é a igreja. Então, a igreja realmente, em termos sociais, ela está deixando a desejar. Por quê? Porque realmente, entendeu o que eu quero chegar? Um irmão muitas vezes precisa de um remédio, precisa de uma cesta básica, precisa de um bujão de gás, uma coisa simples. E às vezes aquele irmão que é dizimista ofertando há tanto tempo, aquele irmão que está sempre ali, ou está desempregado, e a igreja muitas vezes é como que dissesse, eu não tenho nada com isso. Então é lamentável, eu vejo isso com tristeza, porque na hora que eu devolvo meu dízimo na igreja, o meu dízimo é a oferta, a igreja ela tem a responsabilidade de cuidar dos órfãos da viúva. A própria Bíblia diz que a religião verdadeira é o quê? É assistir, é cuidar dos órfãos e das viúvas e se desviar da corrupção no mundo. Então, eu acho que a igreja precisa ser repensada. Vou dar aqui um exemplo lá na igreja de Primeiro Amor. Exemplo, mas o recurso é pouco, mas é o pouco que Deus abençoa. O nosso presbítero adoeceu da igreja, da sede, há uns 3 anos. E solicita benefício, vem, cai, não sei o quê. Mas entre nós, a gente, um pouco cada um, então nunca faltou nada. Já vem há 3 anos, está vivo, não morreu. E agora vai ser a aposentadoria dele. Peraí, eu só tenho valor quando eu estou com saúde? E os irmãos, e os pastores, e os evangelistas, os diáconos que estão em casa doentes, que contribuíram para a igreja crescer. Por que você não visita? Só tem atendimento para quem chega rico. Então, a igreja hoje, ela tornou-se uma igreja ambiciosa. A igreja não pode. Uma igreja de troca. Uma igreja doente, como é, né? pastor? Só pastor. Plínio, hoje o assunto, Deus não esqueceu de você. Deus sabe todas as coisas. A paz do Senhor Jesus, pastor Isamildo, pastor Plínio, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Na verdade, é o seguinte, a igreja ela tem que voltar aos princípios da Bíblia. E tem 2 palavras aí que as igrejas não entendem ainda. Ou, pelo menos, se faz desapercebida. Primeiro, lei e graça. Lei foi por velho e antiga aliança. Passou. Estamos vivendo a dispensação aqui da graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como era a igreja da graça? Que é a igreja de Atos. Era a igreja que todo mundo prosperava, não faltava nada. Porque dava nos pés dos apóstolos. Para dizer assim, tá vendo esse dinheiro aí? É muito. Vendemos propriedades, fazenda, até ilhas. Porque Barnabé, ele tinha um terreno numa ilha. Então ele pegou todo o dinheiro e depositou nos pés dos apóstolos. Por quê? Porque era nos pés dos apóstolos. Só para dizer uma coisa, isso aí não tem valor algum. É tanto sem valor o dinheiro que está nos pés dos apóstolos. E eles tinham tanta convicção que os apóstolos eram homens guiados e cheios do Espírito Santo que iam saber administrar o seu dinheiro. Iam saber administrar todos os seus bens que eram repartidos. E detalhe, era um só pensamento, o mesmo coração, a mesma alma, a Bíblia fala, e havia um crescimento extraordinário. O que está acontecendo? Os pastores se tornaram, eu posso falar porque eu sou há mais de 20 anos pastor, viraram empresários. Não que o pastor não tem que ter uma visão empreendedora. Eu até acredito que tem que ter, mas dentro do limite, né? Então, o povo de Deus precisa aprender o que é graça. É o favor de Deus. Graça não é feito pelo que eu faço ou pelo que eu deixei de fazer. A graça aponta a cruz do Calvário. Aponta o sangue que foi derramado na cruz. Aponta aquilo que Jesus já fez por nós. O problema todo é que nós deixamos de viver a graça e queremos viver uma igreja doente, consumista, materialista e esquece o lado espiritual. Por isso que há muitos doentes dentro de vós. Aí quando alguém chega e começa a ensinar a verdade, o que a Bíblia diz, aí os líderes não gostam. Não, vigia crente. Cuidado, porque... Rapaz, peraí. Eu não vou jamais falar sua língua. Jamais. Eu não vou mudar minhas convicções. E detalhe, pastor... Eu não posso mudar aquilo que... Nem ninguém me ensina, não. A Bíblia nos ensina. E detalhe, a Bíblia fala que aquele que é guiado, aquele que é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá lá, Romanos 8,16. Eu não estou vendo ninguém ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém pergunta o que deve fazer. O dinheiro que entra na igreja não é do pastor, não é da liderança da igreja, não é do tesoureiro, é da igreja. É da igreja.
E tem que ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Pastor tem que ser um bom administrador? Tem. Mas ele tem que ter uma equipe trabalhando com ele, sabendo quais são as necessidades da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo. É o povo. É o povo. Porque senão vamos se tornar todo mundo Babilônia. A Babilônia prega sobre pobreza e os caras que estão em cima do altar, que são doutrina de Nicolaitas, que diz que somos o clero e o povo é os idiotas lá embaixo. Então tem que vir Martinho Lutero novamente. Tem que fazer reforma de novo? Martinho, minutinho, segura aí. Pastor Plínio, por favor. Psicólogo. Mas também. tem uma coisa, viu, pastor? Oi. Deus não esqueceu da sua igreja. O tema a de hoje. igreja tem dono. Não queira ser dono de igreja, não. A pelo amor de igreja Deus. é do branco, é do preto. É de todos. É do magro, é do gordo, é do pobre, é do rico. É dos a filhos igreja de Deus. é do novo convertido, do desviado, do que quer se reconstruir. É dos filhos de Agora, Deus. nós não podemos Se calar. ficar. O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele disse: por muito tempo me calei. Foi. E agora eu dou gritos. Então, quando você. Me faz lembrar Acabe com Josafá. Sim. Josafá não precisava fazer aliança com Acabe. Mas quando fez, Acabe cobrou dele. Olha, aquele profeta ali, ele me incomoda, só em vê-lo. Tem gente que você incomoda porque sabe que não vai concordar com as suas ideias loucas. Que sabe que não vai concordar com as suas metodologias. Pastor Plínio, Acabe, o espírito de Acabe ainda está na terra. Realmente, assim, a igreja, eu acho que ela precisava já de um novo reformador, de um novo Lutero, porque realmente, assim, eu, apesar de ser uma criança, estou engateando ainda, mas tenho apenas 50, está indo para 54 anos, 55 anos que aceitei Jesus, mas ao longo dessas décadas, a igreja tem passado por uma transformação muito grande. E, lamentavelmente, assim, a igreja até tem crescido, mas em números. Em termos de qualidade, realmente tem decrescido. Né? A Bíblia diz que é lógico que digno é o obreiro do seu salário, mas ministério não é para enriquecer ninguém. Aqui, se você quer enriquecer, monta uma empresa, monta um negócio. Vai trabalhar, né, pastor? Vai trabalhar. É como a gente faz. Mas justamente, graças a Deus que Nós temos nosso trabalho. eu não dependo da igreja, vocês não dependem, né? Mas, contrário. ao contrário, eu tenho o prazer de gente- contribuir. Contribuir não só financeiramente, como eu disse na minha oferta, e com a minha própria vida. Sabe o que acontece com esse tema, viu, pastor Luiz Almeida? É um Deus não esqueceu de Não você. esqueceu. O profeta messiânico falou o seguinte: ainda que uma mãe que amamente os seus filhos esqueça deles, o que acontece, né? Acontece. Mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de vós. Agora entenda, a graça de Deus é uma coisa linda. Não é mérito nosso. Nós só recebemos o que Jesus já fez na cruz. Né? Você não vê Jesus. Jesus tinha tesoureiro. Jesus, a Bíblia fala em Lucas 8:2 que tinha mulheres ricas que contribuíam e mantinham o ministério de Jesus. Mas você não via Jesus chamando Judas, o tesoureiro, dizendo assim: ó, vê aí para comprar um terreno para fazer uma grande catedral. Nada contra. Eu até bato palma para quem constrói. Beleza, tudo bem. Mas Jesus não tinha essa preocupação. Sabe qual era a preocupação dele? Foi quando chegaram e disseram: mestre, despede o povo. Povo aí, muita gente para comer e despede que não tem como. Ainda com aqueles 200 denários que o senhor tem. O senhor não vai, né, conseguir alimentar esses todos. Aí Jesus falou: oxe, mas não é dinheiro não, meu filho. É a fé. É a fé. A graça é a fé. Outra coisa, aproveitando esse ensejo, por exemplo, todos pararam para ouvir Jesus. Todos. Os discípulos disseram: mestre, o dia está se findando, está escurecendo, e o povo está com fome. Então, de uma forma educada, eles sabiam que Jesus fazia milagre. Sim. Mas eles não cobraram de Jesus o milagre. A Tava coisa tudo tem que top. acontecer naturalmente. A mulher que foi abençoada, mas primeiro alguém deu toque. Profeta, Sim. percebi a mulher que deu ao senhor uma casinha quando o senhor passar cansado, eu percebi nela, ele ali representa o Espírito Santo, Sim. percebi nela que ela não tem filho. O profeta disse, quase ele dizia, em outras palavras, o que tem a ver com isso? Mas ele despertou. Ele observou que a mulher que concedeu aquela casinha simples não tinha filho. E outra coisa, ela deu sem nenhum Ela interesse, não- sem moeda de troca, sem Não. nada. Apenas E para cuidar do profeta. hoje, muitas vezes, se prega muito o toma lá, me dá cá. Parece até que Jesus é corrupto.
Parece. Como diz assim, se eu der, ele vai me dar. Então eu acho o seguinte, eu sempre digo o seguinte, se Jesus não fizer mais nada por mim, Já fez tudo. ele já fez tudo. Porque o maior milagre não é casa, não é carro, não é alguém depositar um dinheiro na sua frente. O maior milagre na vida de um ser humano é o perdão dos nossos pecados. Não tem coisa. Quem foi pago com É sangue da cruz. É escrito o nosso Não é? nome no livro da vida. Esse é o maior milagre. É verdade. Mas hoje quase que não se prega mais salvação. Não dá mais ibope. Né? Porque qual é o objetivo? O evangelho é boas novas. Sim. De salvação. Ir por todo mundo e pregar o quê? O evangelho. E o evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pasme. Hoje não se faz mais convite. A mãe das igrejas não faz mais convite. Não existe mais convite. É. Entendeu? A igreja precisa voltar aos padrões bíblicos. E tem muita gente na igreja frequentando a igreja. Não é mesmo? Convencido, não Ficando. convertido. Alguém que está procurando a igreja para tirar o nome do SPC, porque quer uma cura, porque quer uma casa, porque, olha, Porque sabe que tudo isso o nosso Deus faz. claro, ele Sempre pode prover outras fez, coisas. faz e vai fazer. Mas é uma consequência. Mas é uma consequência da Não. sua comunhão. Vem natural. Vem natural. Vou voltar É ao graça, é graça. A mulher, quando a criança teve a dor de cabeça e morreu, o menino foi lá, o jovem, disse, eu vou orar. Foi. Não. Não. Chame o profeta, que eu não pedi. Filho nenhum. Eu não pedi. Eu não filho. troquei nada com Eu ele. não fiz negócio com Eu ele. não fiz Eu dei a minha casa porque eu senti compaixão de um homem de Deus. Eu senti de dar minha arrepio Eu todinho. não pedi nada. É isso, pronto. Isso aí, pastor É Isabel, reino. Ó, é reino. Agora também isso aí é o que estão pregando, mas pregando da forma errada. Isso aí é prosperidade. Ó, porque... Que é natural. É natural. Se Por você exemplo, tem ó, uma atitude nobre Sim. de ajudar o próximo, o Sim. outro, às vezes nem você conhece, você passa no comércio, tem um que pede uma esmola, É. você não sente nada. É verdade. Mas O tem. outro não pediu, você tem aquele desejo. Ali você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. Isso é prosperidade. Porque, olha, prosperidade, veja bem. Lembra quando Deus chamou Elias, falou, Elias, vai até a cidade de Serepta, eu vou levantar uma mulher viúva, e vai lhe sustentar. Só que não diz a situação da mulher. Quando ele chega lá, ele encontra essa mulher, e ele escuta o testemunho da mulher, e a mulher diz que não tinha nada, que estava em depressão, que ia morrer. Mas ele disse, faça primeiro para mim. Ou seja, quem é próspero, mesmo que não tenha nada, ele sempre vai suprir a necessidade de alguém. Com pouco que você tem, o que aquela mulher tinha? Só tinha uma coisa, pastor. Eu prego isso. Aquela mulher não tinha nada, mas tinha uma coisa. Sabe o que foi? Fé. Vou mais longe, vou começar do início. O pai da fé. Abrão, na casa dele só visitava, só tinha conversa de Deus, do alto, Sim. ou do alto descia para comer na casa dele. O próprio Deus Quando cuidava. perguntou, Sarai está onde? Ele disse, na tenda. Então, o que aconteceu? Isaac cresceu em um ambiente Sim. só com o mundo espiritual. Então, o que Deus faz? Ele não vai esquecer de você. Lá na frente, Isaac encontra os pastores de Gerar. Cavou o poço. Eles colocam, esse poço é nosso. Foi. Não tem problema. A confiança estava no que ele aprendeu da infância, no seu No crescimento. espiritual. Pá, há outro poço. O poço é nosso, isso não tem problema. Ele quis dizer o quê? Pode dizer que 10, 20, eu vou abrir. Onde eu abrir, vai dar água. E Deus está dizendo para Porque você você estava em Deus, né? nessa tarde. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe em se apresentar ou prestar contas. A sua prestação de conta, a balança chama-se o leão da tribo de Judá. Aos homens, o respeito, mas a Deus, toda a consideração. É verdade. O salmista disse, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Pastor Primo tá ligado, né? O tema tá gostoso e o pastor Glória a Deus. Primo gosta de estar atualizado nas conversas. Meu abraço aí, pastor Primo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora você vê, Aham. uma coisa que vale notar, vale salientarmos, que prosperidade não implica em riqueza. Não, tem nada a ver. Né? Tem pessoas milionárias que são pobres. miseráveis. Pobres, né? Jesus chamou a igreja mais rica, Jesus chamou de pobre, nu, Cego. miserável, cego, pobre, nu.
Porque a igreja é mais rica. A igreja que rico tô, de nada tenho falta. Ela não tinha falta de dinheiro, Não. tapete, de fortuna, não tinha. Mas era espiritualmente miserável. pobre. Não era próspero. É o que a gente está vendo Não, hoje. eu conheço pessoas que comem um passaporte no almoço para não gastar o dinheiro de um almoço. E tem dinheiro. E tem dinheiro. Conheço muita gente assim. Pronto. Só dessa miserável. Então, agora o senhor puxou um assunto interessante aqui. O senhor puxou, porque prosperidade ou pobreza está no estado de espírito, então. Então segura Não aí, é uma sério. questão de- Deixa eu falar aqui com o advogado se também você é traz crente. coisa- Não, o assunto. Para o primo estar ligado aqui no programa, alguém já ligou para ele. Vamos Ô, dar o Glória. advogado agora. Vamos lá. Doutor advogado. É um amigo meu. Para o primo chamar a atenção do primo, porque alguém já ligou para ele. Já, primo? E conheço já. Fui seu pastor. Então vamos lá. Pai do Senhor, meu querido. A paz do Senhor Jesus. O assunto tá bom, não tá? Tá bom demais. Tô aqui só desfrutando aqui. Sou advogado, né? Sim. E estará conosco na terça-feira à tarde, às 14 horas, lá prestando um serviço gratuito. Sim. Não é grito não, a gente faz há 28 anos. Aí é diferente. Isso. Eu sempre digo, me copiem. Não seja igual a mim, copie. E faça cada um da sua área. Eu acho que as pessoas, semana passada, terça-feira, Sim. foi tremendo. E terça-feira agora nós teremos a aplicação de flu, dentista. Não sei se o pastor Plínio já está recuperado dessa gripe aí, né? Esse garotão, né? Garotão de Jesus. Que tem sido assim um amigo, um parceiro. Eu agradeço a Deus, né? É uma pena que nas nossas idades já, ele devia se firmar mais ainda, mas tudo tem um tempo de Deus, né? Mas, por exemplo, tem feito um trabalho relevante lá na Rádio Corrimã, Rádio A Voz, nas terças-feiras, a voz do seu psicólogo. Sim. Psicólogo no rádio. Bom. E na associação, nos mutirões, então, isso é fantástico. E o senhor está entrando nesse exército com a balança do direito, Vamos lá. advogado. O que é que o senhor enxerga nessa conversa de hoje, fazendo um resumo, porque daqui a pouco vamos para o intervalo, mas eu quero falar também de terça-feira o que é que nós teremos para a comunidade, não só do Benedito Bentes, toda Maceió. Inclusive vou falar dos exames que a associação vai juntar todos e mandar todos para fazer gratuitamente. Sejam associados à Associação Primeiro Amor. Eu enxergo nessa discussão uma total concordância com os irmãos que aqui estão explanando, porque apesar de pouca idade, mas já temos algum tempo aí à frente de mocidade, de igrejas, então a gente infelizmente está vendo muita materialização do Evangelho, quando na verdade o Evangelho ele é a fé. O Evangelho ele é a fé. Ele não é material, ele é sobrenatural e só enxerga o que é sobrenatural quem vive nessa dimensão sobrenatural. Até conversei em off já com o pastor Luiz Hamilton, passamos aí mais de 10 anos em uma igreja e saímos dessa igreja justamente por esse motivo. Porque nós visualizamos que as coisas mudaram. Desde a fundação da igreja até o tempo que nós saímos. Porque nós não concordamos com a visão de materialização da fé, de comercialização da fé das pessoas. Então, nós precisamos viver, sim, o sobrenatural e precisamos buscar essa coisa que não é tangível, que não é alcançável pelos olhos e mãos humanas. Interessante que o Espírito Santo usa, às vezes, até o promode pro quê de uma pessoa, mas vai com uma unção poderosa. Hoje a gente está percebendo que se o culto não tiver revelação, não é culto. Não é culto. O culto, para mim, tem que ter oração. Igreja, para começar, tem que começar no joelho. 30 minutos, 1 hora de joelho. Eu aprendi que igreja, culto é 7 horas, até 7h30, nos cultos de doutrina, tem que ter joelho. Sempre foi assim. Eu aprendi, eu tenho 43 anos de evangelho. 53, vou fazer 54 anos de idade. Então Mas sabe por que isso, pastor? Porque o crente daquela época, da nossa época, porque eu também sou dessa época, de 89. Então, daquela época, a gente aprendia que a gente tinha o nosso secreto com Deus no nosso quarto.
Quando a gente ia pra igreja, se juntava as brasas, Aí era meu gostoso. Deus. Hoje você vê o povo, ora, irmão, Não. porque não tem uma prática de oração em casa. Não é ensinado isso. Porque isso não... Quer prosperar? Ore. Seja um homem ou mulher de oração. É o segredo. No seu quarto secreto, ao pai, e em público ele vai te recompensar. Pastor Plínio, o negócio tá gostoso, não tá? Tá. Perfeitamente. Sempre é bom. Eu acho que a gente precisa. O objetivo aqui não é jogar pedra em A, B ou C. Não. O objetivo é a palavra. É trazer a nossa regra de fé e prática, o nosso aferidor do Evangelho é a palavra. Ou a gente volta para a palavra. Então, eu não vou dizer, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Mas a régua é a palavra. Então, Pastor nós temos Plínio, que- uma pessoa que não é tratada, ela nunca vai se consertar. Uma pessoa que não é tratada pela palavra, mas é tratada pelo impulso, essa pessoa não tem transformação. Nunca. Uma pessoa que não tem o tratamento do tempo, que para cada estágio da igreja existe um tempo. Verdade. Você, quando pula as etapas, você não está engessado. Porque engessado é uma coisa, você está desfiando. Uma perna que não 30 dias de movimento, ela fica desfiada. Tem que ir para o centro de fisioterapia. Existe um centro de fisioterapia do céu. E é joelho no chão, jejum e oração. Eu aprendi assim, joelho no chão, jejum e oração. Então, a gente está percebendo que o ciclo de oração não é mais o mesmo ciclo de oração Não nas tem mais igrejas. oração. Só tem Os oportunidade. ciclos de orações, as pessoas só vão se tiver pregador e cantor de fora. Acabou. Acabou o compromisso. Eu sou fruto do ciclo de oração. Você não pode equiparar o ciclo de oração com um culto. O ciclo de oração, ele é diferencial na igreja. Eu tenho saudade, meus tempos de adolescência, de jovem, tenho saudade, aonde a gente ouvia grandes pregadores, grandes homens de Deus, como o pastor Gesiel Gomes, Pô, ainda está vivo. Antônio Gilberto, pastor Apolônio, Napoleão pastor, Falcão. né? Tá, é. Ele tá Elenay vivo, Cabral, né? E outros, Tinha um- Takayama, pessoas que realmente pregavam a palavra. Inclusive o Takayama está aqui na 89,3. Eu não sei quais são os dias. Transmissão. Então, são marcos antigos. Nós não podemos apagar os marcos antigos. Por exemplo, hoje você está assim, aí entra uma pessoa ou numa live ou num assunto só para ouvir, para levar. Então, esse tipo de pessoa não é crente. Está se enganando. Crescer levando conversa. Então, evangelho não é isso. Evangelho não é menino de recado. Evangelho não é empregado do rei. Uma coisa eu digo, É servo da orelha furada. Jesus está voltando. Não, só os sinais aí. Está à porta. Por isso que as igrejas não estão pregando mais Jesus está voltando. Jesus está voltando e cada um se prepare. Porque, A Supremo Sagrado. eu nunca vi, eu acho que Sodoma e Gomorra, Eita, Como é? Sodoma e Gomorra era pinto Pra o quem que tá está vendo. acontecendo no mundo hoje. Eu nunca vi, parece que o mundo virou de ponta cabeça. Não, você O olha mundo assim, todo tá antigamente um caos. você sabia quem era crente. Independentemente Hoje se o era, cara mostra a carteirinha, a gente nem acredita mais. não acredito. Ó, a gente conheceu o Evangelho, eu conheci na década de 80, final, né, já. Você é velho. Eu conheci Tava o Evangelho. velho. Que Tava sabe o que, que velho. o pastor pregava? E eu aprendi, eu prego isso, viu? O Evangelho é completo. Ele não é só uma coisa, não, ele é completo. Eu aprendi assim, que Jesus salva, que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e se prepara que ele está voltando. Esse foi o Evangelho, não foi esse? Eu do senhor? aprendi essa aí. Foi esse do senhor? Então A pronto. fome é a mesma. Então Deus não muda. Minutinho só. Doutor Gabriel, Vamos lá. vai agora começar a andar por aqui também, viu? O Vamos Plínio lá. já é da casa. O Plínio, eu liguei para ele hoje, venha! Ele, eu vou. Então, mas eu venha com carinho, com respeito. Irmão, como é gostoso você respeitar a capacidade de cada um. Eu não tenho ciúme de púlpito. Eu não tenho ciúme do programa. Para mim, todos os sábados eu tenho pastor de várias igrejas. Por quê? Porque é bom, irmão, você trazer alimento novo, mas com compromisso com a palavra. Aí também os irmãos do Tabernáculo da Fé estão todos ligados, viu? Manda um abraço Ligado. para os irmãos da Igreja Batista Tabernáculo da Fé, viu? Tá bom. Manda um abraço Lá aí. tem doutrina, tem só zoado. Lá tem palavra, meu irmão. Lá é o seguinte, sabe o que eu prego lá? Eu prego o seguinte, você pecou contra a igreja? Pequei. Você vai no púlpito. Fala o que você fez, para servir de exemplo, peça perdão.
Porque senão a gente lá não aceita. Nós ensinamos assim. Errou não é problema, mas tem que confessar. Doutor, o negócio tá forte, tá? Tá forte. Tá estreito. Tá aí sua esposa, né? Até minha esposa tá ali comigo, Renata, Renata. nosso filho, nosso segundo filho, que tá chegando no final desse mês agora. Eita. Eu ainda ouvi o senhor, né? Vai ter uns 10, né? A crente, Dois, crente, dois, né? Esse. Ali tá a esposa do doutor e pastor, né? Nossa missionária ali, cadê ela? A mulher da Íris do Olho. Ela vai falar daqui a pouco também, né? Vai. Convidei ela para sentar na cadeira, não sentou. Eita, pastor, invocado. tranquila, tá Ela já conhece o pastor. Ela sabe que eu digo logo na frente, né? Aleluia. Você fica falando de ideologia, o povo já tá me chamando aqui, ó. Aí. Mandando um monte de zap. Ah. Tu não vai falar Não, eu hoje, vou dividir com ela, vou dividir com ela. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Terça-feira foi. Como é importante você entender, irmãos. A medicina não é pecado. Não. Pecado é você ser ignorante para a medicina. Lucas era médico. A psicologia, há 40 anos atrás, quando eu comecei 43 anos atrás, quem partia para curso de psicologia. Era coisa do- Não, era coisa do diabo. E Jesus não usou barro, Não, argila... pra a falar igreja com você? proibia Isso é naturopatia, alguns, né? na minha Brasília, fazer psicologia. E há 40 anos, eu vi isso aí várias vezes. Não, e os pastores batistas eram muito criticados porque faziam psicologia. Hoje, Hoje, a necessidade é grande. eu acho que, por exemplo, a igreja, ela precisa evoluir, claro, é óbvio, né? Mas evoluir, nós não perdendo os princípios. Nós lutamos para Bolsonaro Princípios, porque né? Bolsonaro defendeu princípios. Só Eu isso. ouvi uma frase de um pastor que disse, sabe por que a igreja às vezes está mal, não está se pregando mais doutrina? Porque os maus se aproximaram do líder e os bons se afastaram. Quando os bons se afastam, os maus se aproximam só para botar veneno. Isso eu tenho ideia. Eu tive um membro, uma família inteira da nossa igreja, chegou pra mim na frente da minha esposa. Mas o senhor sabe como eu sou leão, né? Eu bati na mão, dei um murro na mesa, o senhor sabe que a minha vontade qual era. Olha, se o senhor continuar pregando sobre pecado, porque eu e minha família vamos sair da igreja. Eu digo, parabéns, que a carta te abençoe, vai-te embora. Eu jamais vou deixar de... Porque não adianta eu não fazer o pecado, mas eu tenho que denunciá-lo. Não é verdade? Hoje na igreja tá assim, ó, tem igreja pregando, viu? Que o cara fuma, mas não tem problema, porque o que é salvo não é essa carne, É o coração. espírito. Deus não é vampiro, só que é o coração. Deus quer o homem como um todo, né? Então eu já passei por isso aqui em Corpo, Maceió. alma e espírito, né? Em lugar nenhum. Eu passei por isso. Olha que eu preguei o evangelho, abri igreja, em Nordeste, Salvador, todo lugar. E eu nunca vi isso. Os membros aqui, eu disse, ó irmão, se essa igreja dependesse de você, até a gente poderia fazer o que você quer. Como dono aí. Não, mas eu tenho o seu. Olha, o que eu lhe falo? Sabe que eu falo de lei de graça? Porque eu acho uma merreca. O cara chegar numa igreja evangélica e dá só dízimo. Dízimo é coisa do passado, rapaz. Dízimo é coisa. Merreca é o mínimo. Tem um coração generoso, como os irmãos da igreja de Atos. Vai lá em super necessidade. Pergunta ao seu pastor, diga, pastor, quanto que é o salão aqui? É 10 mil reais. Ó, esse mês é meu. Esse mês eu vou pagar. Seja generoso, porque a Bíblia fala em Provérbios. Salomão disse, a alma generosa é isso o quê? Engordará. Engordará, prosperará. Não é porque você deu não, criatura. Porque se você deu, é porque Deus já lhe deu. É uma consequência. Foi primeiro Deus deu. Primeiro Deus deu. Aí eu tô vendo um evangelho. Uma nojeira. Olha, Maceió, pra você evoluir o evangelho. E ainda bem, louvado seja Deus, que eu conheço o senhor há 25 anos e o senhor prega a mesma coisa. Só mudou uma coisa o senhor. Fiquei fortinha. Ficou mais fortinho, só foi isso. Mas o discurso é o mesmo, é a mesma pregação. Então acontece. Eu sou perseguido, o senhor é perseguido aqui. O sofoqueiro que às vezes inverte a conversa que são pastéis, não são pastores, são pastéis porque são pastores Não, feitos são- por emoção. são pastores porque eu não laboratório. acredito. Pastores de laboratório. Porque a questão é essa. Chamada Não é só é como- por etapa. Tipo, ele não foi tem- pastor da noite pro Eu dia. também não. Eu fui líder de mocidade, fui evangelista, fui auxiliar. Eu fui coordenador da mocidade. Embora foi muito rápido. Superintendente, porque eu fui superintendente de escola dominical, professor de escola dominical. Passei também tempo de ficar só no banco. Então, eu passei por etapa. Dirigi igreja, não dirigi. Então, etapa, irmão. Da noite pro dia o cara já é pastor? Não. Não, porque Pra a mim, pregação do YouTube não, sai tá com errado. bonitinho. Bota o terno bonito, aquele sapato. Não, bonito. e hoje tá Dá assim. pra conta, tem que andar bonito O mesmo. cara chegou. Oi, pastor! Não, ei. Epa, que é isso? Não, É ser assim, pastor é algo mais, muito mais, a Mas dimensão é pastor maior. agora, a pastor agora entrou no Virou uma- genérico. virou uma coisa... Agora entrou no genérico, né? Como, Plínio? Pastor agora é um cargo pequeno. Agora já são bispos, apóstolos, arcebispo. aí começa por aí, né? Então, pastor agora é um cargo pequeno. Então você Não, vai o ser maior apóstolo comum. rei. Olha, Você agora vai ser apóstolo o rei. problema todo, viu, pastores, é o seguinte.
Os 5 dons ministeriais sempre houve. Se você quer voltar à igreja primitiva, você vai ter que voltar à doutrina dos apóstolos. Essa história que acabou o apostolado, isso é mentira. Agora, é claro que os apóstolos não é como aqueles de lá. Não é como, mas. Não é como Paulo, não é como Barnabé. Imaginou não é como todos Pedro. os apóstolos de hoje venderem seus carros, suas casas, para dividir com os pobres? Pois é isso Mas que quando eu eu estava falo, esperando. Era isso que eu estava esperando. Quando eu falo em apóstolo, É. bispo, mas a coisa Eu sei como colocada é. como Eu sei. hierarquia. Hierarquia que não é. Como uma posição. Você sabe ao qual é o maior contrário. título? Um diácono, ele tem tanto valor Como um apóstolo. Um pastor presidente. Ele apenas tem função diferente. Sabe o que aconteceu com a igreja, Entendeu? pastor Mas Plínio? todo pastor é Você sabe diácono. Você sabe o que aconteceu com a igreja? Olha, É servo. Olha, é sério. Se a gente for discutir aqui o que aconteceu com a igreja deu um apagão, meu irmão. Foi só naquele século lá, não. Ela tá apagada. Vou lhe falar por quê. Porque deixaram de usar os títulos bíblicos, vamos colocar assim, para não deixar denigrir ninguém, nem deixar ninguém triste aí que tá nos ouvindo. Tem muita gente nos ouvindo, né? Nos Topado. topado. Os telefones então, já o que aconteceu? Começou a inventar, covou consagrar você a ministro do louvor. Primeiro que ministro do louvor não tem na Bíblia. Você é Não, pastor, não tem. Não, a gente tem você nada. é pastor presidente, tá onde isso na Bíblia? Agora, apagaram os 5 dons ministeriais. Se Ministério você de oração, né? é ministério agora, né? mas Pedro disse assim: eu persevero na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra caminhava junto. O problema é que ele deixou os homens trazer o que eles queriam, trazer coisa do sistema babilônico para dentro da igreja e tá aí. Essa pouca vergonha que nós estamos vendo hoje. E por muito tempo apagamos o ministério apostólico. Eu não estou falando apostólico como apóstolo. Eu estou falando apostólico, o tempo da graça, o tempo de viver, não no que eu quero, mas no que o Espírito Santo Mas quer. o que é graça? É o favor imerecido. Não, Você não merece, Não. mas a graça lhe encontra. Por causa da cruz. E outra coisa, a graça, sabe como é que é vive na graça, pastor? Não é como os caras estão vivendo, não. Viver na graça é como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Ei, 2020, deixa de viver, deixa Cristo viver em você, meu irmão. Outra coisa, vamos para o intervalo O assunto comercial O assunto é e vamos falar, aí na volta vamos falar sobre áreas, saúde. Saúde jurídica, saúde mental e saúde da íris dos olhos. Vamos embora. Tem gente Fantástico. Olha, hoje, na Ter Primeiro Amor, Cristiano Madureira, lá no Caminha, Santa Ceia do Senhor. Você está convidado.